Fala, meu querido ouvinte, tudo bem? Espero que sim. Olha só, hoje nós estamos na 10ª edição do Além do Fato, episódio de número 10. Que maravilha, né? Assim como eu disse na primeira edição, no primeiro episódio, lá no dia 9 de março. E a gente segue com o compromisso de trazer para vocês assuntos que estejam em evidência, sempre comprometido com a verdade e contra a desinformação. Além, claro, de falar de cinema, novela, série, para ajudar a dar aquela relaxada nesses dias difíceis que a gente tem vivido. E hoje, o tema da nossa conversa vai realmente além do fato. Esse assunto foi bastante discutido em alguns jornais, na verdade todos os jornais trouxeram, só que foi uma coisa que eu percebi que não caiu na boca do povo, sabe? Então por isso que eu trouxe ele para essa edição do podcast. A cada 10 anos, o Brasil realiza o censo demográfico, ou pelo menos realizava. Isso acontece periodicamente desde 1890. A última edição ocorreu em 2010 e deveria ter acontecido em 2020, porém, por causa da pandemia, foi adiado para 2021. Só que o Congresso Nacional, durante a formulação do Orçamento Federal, aprovou um corte orçamentário de 96% dos recursos previstos para a realização da pesquisa. Essa redução fez com que o orçamento para o censo caísse de 2 bilhões para 71 milhões de reais, provocando o cancelamento da única fonte de referência de dados nacionais. O censo é fundamental para muita coisa, pode parecer abstrato, né? Mas a partir dele, as políticas públicas são planejadas, as ações dos governos, e um exemplo disso é a distribuição de vacinas. É o Brasil olhando para si, é uma fotografia. Depois de sancionar o orçamento de 2021, o presidente Jair Bolsonaro retirou mais 17 milhões de reais do censo, que ficou com apenas 50 milhões de reais. Os cortes também foram aplicados em áreas como a Previdência e geraram cerca de 26 bilhões a mais para emendas parlamentares destinadas a obras e ações de interesse de deputados e senadores. Isso fez com que o governo do Maranhão acionasse o STF, e a gente faz aqui até uma referência ao episódio que eu tive a presença do Hugo Vecchiato, falando sobre a judicialização da política. O STF então decidiu que o governo está obrigado a realizar o censo em 2022. Mas nessa edição eu converso com o economista e professor Marco Aurélio Garcia para entender, falar um pouco mais sobre como o censo é aplicado, onde ele vai fazer falta em muitas áreas, e o que o país perde, em ter uma defasagem tão grande assim, 12 anos sem a realização da sua maior pesquisa. Vamos conversar então? O episódio está só começando. E quem vai ajudar a gente a entender a importância do censo demográfico é o professor e economista Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio, muito obrigado, viu, professor, por participar hoje aqui do episódio da semana do Além do Fato. E eu já começo te perguntando, para o pessoal entender qual que é a importância do censo para o nosso país. O censo demográfico é o levantamento mais importante estatístico realizado no país. Feito de 10 em 10 anos, ele é base para a construção de diversos e importantes indicadores, utilizado tanto pelo setor público para dar embasamento às políticas públicas, como também pelo setor privado, no sentido de orientar os investimentos, a criação de novas empresas e a expansão das atividades produtivas. É uma base de dados que permite realmente ter uma fotografia detalhada da mudança demográfica e de um conjunto relevante de indicadores de todas as cidades brasileiras, permitindo, como se diz, a construção de várias métricas que são utilizadas pelo setor público para acompanhar as mudanças e as melhorias ao longo do tempo.
como exemplo a produção do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, olhar a concentração de renda, a questão da pobreza extrema e sua localização no território brasileiro. E só para ficar claro, óbvio que eu sou a favor do censo e do censo o quanto antes, e disse isso aqui no Bastidores do Poder várias vezes. O que o Supremo Tribunal Federal faz é constatar que não há mais chance de que seja feito ainda esse ano. Foi ficando impossível. Que é necessário, absolutamente necessário, é como voar sem um plano de voo, às cegas, né? Então vamos torcer para que isso seja resolvido também de maneira mais rápida. Ao mesmo tempo que... Tempo acho que dava, né? Hoje estamos em maio, se isso fosse determinado, acho que tivesse em vontade junho, política, né? até o final de junho, acho que dava para tocar. Falando e o que a gente conseguiu ouvir aqui nesse áudio da Rádio Bandeirantes, o censo faz uma radiografia minuciosa do país, é isso? O censo, ele faz justamente esse mapeamento, essa radiografia do país, trazendo dados econômicos, dados sociais, relevantes para a produção de políticas públicas e também para o norteamento de investimentos do setor privado. Permite levantar o potencial de consumo das cidades. Ele trabalha com o menor nível de desagregação possível, que é trabalhar com dados dos setores censitários, que são quarteirões dentro dos municípios, e com isso você consegue geograficamente mapear a distribuição de renda, mapear a pobreza, mapear o potencial de consumo das famílias, a informalidade, ou seja, o mercado informal de trabalho, que é importante conhecer para a criação de políticas públicas que vão ao encontro de enfrentar essa problemática, e também permitem, no contexto da pandemia, o levantamento de dados para podermos observar como a pandemia impactou nos municípios, quais municípios foram mais atingidos, quais classes sociais, a questão da educação, como isso foi também impactado. Então, são dados relevantes para que o gestor público, nos seus 3 níveis, governo federal, estadual e municipal, possam, a partir desses dados, construir boas políticas públicas que tenham mais efetividade, mais eficácia e eficiência no alcance dos seus resultados. O senhor pode então nos dar um exemplo de quem mais vai ser prejudicado com esse adiamento por 2 anos da realização do censo? Do ponto de vista prático, ou seja, do uso dos dados do censo, no cotidiano, tanto do setor público como do setor privado, nós temos o caso dos municípios, do repasse de recursos do ICMS e também do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma importante fonte de receita dos municípios. Esse repasse tem como base a população das cidades e também a questão da pobreza nos diversos municípios brasileiros. Entretanto, como nós estamos trabalhando com os dados defasados do censo de 2010, está ocorrendo que vários municípios estão sendo prejudicados, porque deveriam estar recebendo um repasse maior de recursos, haja visto o crescimento demográfico que tiveram, enquanto outros municípios estão tendo ganhos, no sentido que estão recebendo valores a mais do que, de fato, deveriam receber. Então, perceba que os dados do censo é fundamental para uma certa equidade do ponto de vista da distribuição dos recursos, tanto do governo federal como municipal, que para alguns municípios é essencial, é a principal fonte de receita. Ressalta-se um aspecto importante, que nós tivemos eleições municipais no ano passado e, portanto, uma nova gestão se iniciou nesse ano em todos os municípios brasileiros. E esse ano é um ano de planejamento, é um ano em que os governos municipais, por lei,
desenvolvem o famoso PPA, que é o Plano Plurianual. E esse importante instrumento de planejamento, que trabalha um horizonte de 4 anos, 2022 a 2025, e norteia os investimentos municipais, o seu orçamento público de cada município, é um instrumento fundamental. Entretanto, os municípios enfrentam uma grande dificuldade, que é elaborar o PPA a partir de dados defasados do censo de 2010, que já não refletem a realidade brasileira, em especial em decorrência dos impactos da pandemia na sociedade e na economia do país. Portanto, esse planejamento tão importante, ele vai ser feito sem uma base mais solidificada, mais consistente, mais segura, para que os municípios consigam realizar um diagnóstico. Esse diagnóstico da realidade municipal, ele é fundamental e ele é produzido a partir de dados, e a fonte mais importante, mais relevante, mais completa de dados são aquelas produzidas pelo censo. E, portanto, para esse ano, esse planejamento é prejudicado, muitas vezes terá que ser revistos assim que os dados do censo forem disponibilizados. Na realidade, tem que se fazer o censo e, posteriormente, disponibilizar os dados. E isso não ocorre de forma imediata. Então, muitas vezes, o censo é realizado em 1 ano e os dados são disponibilizados 2, 3 anos depois. Então, isso aumenta essa defasagem e essa espécie de um apagão estatístico que prejudica o planejamento e o processo de crescimento da política da economia brasileira, em especial o desenho de políticas públicas com maior efetividade. Muitos entusiastas, defensores do censo, disseram que ele ia ser de fundamental importância para a distribuição de vacinas. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Nós não temos uma precisão em relação à quantidade de idosos, de pessoas, da população por faixa etária de cada município. O que o IBGE faz é uma projeção da população, mas essa projeção, que é bem realizada, bem desenvolvida, ela não corresponde, muitas vezes, à realidade. E aí acontece que na distribuição de vacinas, tem municípios que recebem a mais e tem município que falta, justamente porque essa distribuição segue esses dados dessas projeções sem um dado mais preciso, que só é obtido diante da realização do censo demográfico. Outro exemplo importante, num contexto de aumento aí do preço da matéria-prima, do material de construção, é em relação ao déficit habitacional, que também é um dado fundamental para se construir políticas públicas de moradia, de acesso à habitação por parte da população brasileira. Nós não temos um dado preciso desse déficit habitacional. Isso é obtido também através da coleta dos dados do censo, em que se verifica as pessoas que pagam aluguel, quem tem casa própria, o valor que se paga em aluguel, para ter uma ideia da disponibilidade de recursos do orçamento familiar alocadas para o aluguel, justamente para que o governo consiga criar políticas de acesso ao crédito, de parcelamentos que permitam se encaixar dentro dessas realidades. Então, percebo que são vários dados de várias dimensões essenciais para se pensar o futuro do país. A gente ouviu e acompanhou durante a votação do orçamento desse ano no Congresso, pelas notícias de que verbas foram alocadas em outras áreas para construção de pontes, asfaltamento de estradas, enfim, não que isso não seja necessário, mas tendo uma demanda tão grande quanto o censo, talvez fosse melhor não ter feito nesse momento. Dá para dizer que faltou vontade política para esse levantamento não acontecer? Nós temos hoje uma instituição de referência mundial
que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é sem dúvida a nossa principal instituição produtora de dados estatísticos, sociais, econômicos, que norteia aí vários projetos, ações, realizações, tanto por parte do setor público como também do setor privado. O IBGE é muito reconhecido internacionalmente. E o último dado, então, nós temos, o último censo de 2010, a previsão, então, era realizar em 2020, foi cancelado em decorrência da pandemia e foi transferido para 2021. Entretanto, o governo não alocou os recursos necessários e suficientes no orçamento de 2021 para que o censo pudesse ser realizado esse ano. Então, realmente faltou vontade política, empenho por parte do governo para esse importante levantamento que vai ter um impacto muito grande no sentido de ofuscar um pouco essa capacidade, né, de certa forma, nos impedir de conhecer com mais precisão a realidade dos municípios, principalmente dos municípios que têm muita dificuldade em termos de estatística, em termos de dados. Marco Aurélio, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aqui bater esse papo comigo e me ajudar, né, a explicar para o pessoal o quanto esse assunto é importante e afeta, né, mais uma vez eu repito, ele afeta a vida de todo mundo, de cada brasileiro que teria a chance de ser ouvido pelo censo, viu? Pessoal, conversei hoje com o professor economista Marco Aurélio Barbosa. Marco Aurélio que atua na FEA, Fundação Educacional de Araçatuba, também atua na Prefeitura de Birigui, enfim, tem uma série de trabalhos. Obrigado mesmo. Então, quero agradecer ao jornalista Guilherme mais uma vez, espero que eu possa ter contribuído, fico à disposição de todos, podem me encontrar no Facebook, Marco Aurélio Barbosa de Souza, e fico à disposição. Agradecimento a todos. E na última semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que tem pronto um decreto que limita a retirada de publicações e extinção de contas em redes sociais. Preste atenção nisso, gente. A Folha de São Paulo publicou que esse decreto é considerado ilegal por advogados e especialistas. O presidente deu a primeira declaração sobre esse decreto após a CPI da Covid ameaçar convocar o vereador Carlos Bolsonaro, filho dele, para prestar esclarecimentos. Ontem, em depoimento à CPI, o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, afirmou que o vereador Carlos Bolsonaro participou de uma reunião no Palácio do Planalto para tratar sobre vacinas. Em seguida, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, encaminhou à mesa da comissão um requerimento para convocar o filho do presidente Jair Bolsonaro, que não ocupa nenhum cargo no governo federal. Além dele, o parlamentar também solicita o depoimento do assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Felipe Martins. Durante a pandemia, aliados do presidente tiveram diversas publicações sinalizadas pelo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google como enganosas ou parcialmente verdadeiras, se é que isso existe. A deputada Carla Zambelli e o deputado Eduardo Bolsonaro, entre eles, incluindo o próprio presidente, foram alvo das Big Techs, como eles chamam. A maior parte dessas publicações fazia alusão ou incentivava o uso da cloroquina contra a Covid-19, medicamento comprovadamente ineficaz contra a doença. Bom, então é isso, fiquem atentos. O presidente pode simplesmente baixar esse decreto e nós termos mais um assunto a ser decidido pelo Supremo, num crossover aqui, né? Porque é certeza que esse assunto vai chegar no Supremo, e aí faz alusão ao episódio em que eu contei aqui com a participação do Hugo Vecchiato e a gente conversou sobre isso. Beleza? Então, atenção às ações do presidente mais do que nunca. E
E a semana que passou foi bastante agitada no mercado de streamings. E a gente consegue perceber um movimento comum de fortalecimento dos catálogos. Os grandes produtores de conteúdo estão percebendo que os clientes não vão conseguir assinar várias plataformas e que também acaba ficando inviável botar para rodar várias produções ao mesmo tempo. Esse pode ser um dos fatores influenciadores para essa movimentação. Como é que está aí na sua casa? Você tem dado conta de fazer várias assinaturas? Tem dividido com os amigos? Eu tenho. A gente consegue economizar um pouco, né, e ter acesso a todos, ou a boa parte dos streamings, né? Mas por que eu estou falando isso? Essa semana a gente teve algumas notícias de fusões ou compras dos estúdios. A Amazon, por exemplo, anunciou que está em negociações com a MGM, a Metro-Goldwyn-Mayer. Para comprar o estúdio de cinema americano. De acordo com informações divulgadas pelo portal Labs, o possível acordo custaria entre 7 e 9 bilhões de dólares. A MGM estaria à procura de um comprador já há alguns meses pedindo 9 bilhões, mas segundo a publicação, outras empresas como a Apple teriam cotado o estúdio por 6 bilhões de dólares. Nem a Amazon nem a MGM se manifestaram oficialmente até o momento, e não está claro quão avançadas estão as negociações. Gente, a MGM é um dos estúdios mais importantes da história da indústria cinematográfica americana. Quem assistiu aquela minissérie Hollywood, do Ryan Murphy, que está disponível na Netflix, pode ter uma noção disso. Eles são muito antigos e até a Carmen Miranda fez um filme lá. When you are out on the street, out in the tropical heat, you'll fall in love with the song with the wonderful beat. O negócio, se fechado, representaria um grande reforço para a estratégia de expansão da Amazon no serviço de streaming, já que o MGM é dono de franquias como James Bond, The Handmaid's Tale e Vikings. No total, a MGM tem cerca de 4.000 filmes em seu catálogo. Mais uma vez, a notícia é do Labs. O catálogo da Netflix sofreu bastante com a criação do HBO Max, já que vários filmes dos estúdios Warner Brothers não estão mais na Netflix. Quem assina consegue perceber isso e provavelmente, se isso vier a acontecer, a compra da MGM pela Amazon vai ser um baita reforço no Prime Video, que já é, na minha opinião, um streaming bastante honesto. Ele entrega o que promete. E falando ainda em streaming, dessa vez com relação ao a Warner Media, empresa dona dos canais CNN, HBO, TNT e do estúdio Warner Bros., como eu comentei, confirmou que irá se fundir a Discovery. Essa fusão precisa ser aprovada pelos agentes reguladores dos Estados Unidos. O objetivo é criar um super serviço de streaming e entrar na briga com os gigantes Netflix e Disney+. O presidente executivo da Discovery vai liderar o novo empreendimento que reúne um dos estúdios mais poderosos de Hollywood, englobando as franquias Harry Potter e Batman, segundo informou a Reuters. Por exemplo, eles têm muitos outros conteúdos. Ao lado de serviços online como o Disney+, o Amazon Prime, o Apple TV+, o canal HBO é um dos principais concorrentes da Netflix no mundo. Ou seja, mais uma notícia de fusão que vai aí seguindo uma tendência, né? Aqui no Brasil ainda não é uma fusão completa, mas já existe uma parceria, existe, talvez ainda exista, entre a Disney e a Globo no lançamento. Você compra uma, tem ali uma compra casada, enfim, compra uma leva a outra. É uma tendência, a gente vai continuar acompanhando isso. E falando de série, tenho aqui uma dica rapidinha para deixar vocês sempre bem informados. Desde a última terça-feira, a série How I Met Your Mother já pertence ao catálogo do Globoplay.
How I Met Your Mother é super conhecida, uma série muito famosa. Se vocês quiserem, eu trago a série aqui, trago mais detalhes, assim como eu fiz com The Office e Friends, por exemplo. E tá disponível, ela estava no Amazon Prime, já passou pela Netflix e chegou no catálogo do Globoplay agora, todas as temporadas, serviço completinho. Vale muito a pena. Se você nunca assistiu, assista. E se você que não assistiu quiser mais detalhes, escreve pra gente, nos siga lá nas redes sociais, além do Fato Podcast, que eu trago aqui mais detalhes pra vocês. Beleza? E vamos pra série da semana propriamente dita. Uma série com curtas metragens de animação. São 8 episódios no total e a primeira temporada já está disponível na Netflix desde o ano passado. Essa é a excelente Love, Death and Robots. Eu adoro quando eu preciso treinar o meu inglês aqui para vocês. You feel something, don't you? Wow. It's like a kind of door opens up out there. I figure it leads to some other world. Essa série tem uma pegada meio Black Mirror, porque ela não é linear, sabe? Ela é uma série adulta e os criadores exploram vários temas, mas conseguem focar no relacionamento humano com a tecnologia, basicamente. E eles dão uma pirada, assim, né? Eles dão uma exagerada tanto nos traços quanto nas ações. Cada episódio é uma história diferente. Eles não são complementares. A sobrevivência humana perpassa por todos. Na primeira temporada, por exemplo, eu percebi que havia conteúdos cômicos, os alívios cômicos eram maiores, né, do que nessa segunda. Mas isso não é um demérito, viu, gente? Muito pelo contrário. I've seen too much. Outro detalhe importante aqui vindo para Love, Death and Robots é que cada episódio tem um tipo de animação, que é bacana. Alguns lembram filmes da Disney, filmes 2D, outros jogos de videogame, outros lembram mangás. É uma característica que faz com que você não se canse da série. Então essa é a minha indicação da semana. Love, Death and Robots. Primeira temporada já está disponível na Netflix, a segunda entrou esse mês e a terceira já está garantida, viu? Já está confirmada. Não perde tempo não, você pode começar a assistir agora mesmo se quiser. Na semana passada, eu recebi o meu amigo Cláudio Henrique. Nós conversamos sobre o legado deixado pela atriz Eva Vilma, né? Eva Vilma morreu no dia 15 de maio. E aí eu fiquei muito contente porque eu recebi um áudio de uma amiga também, jornalista, Carolina Marques, falando sobre a Eva. E coloquei aqui, eu trouxe hoje para que vocês possam ouvir. Bom, quando eu me lembro de Eva Vilma, eu lembro do meu pai falando que assistiu ela novinha fazendo Mulheres de Areia, que era a Ruth e a Raquel na primeira versão dos anos 70. E a mim, eu sempre vou lembrar dela naquele seriado Mulher, que ela fazia uma médica que ajudava as pessoas e tal. E também mais recente, eu me lembro que ela fez Verdades Secretas, que era a mãe do Reinaldo Gianecchini. E ela era uma alcoólatra, tinha problemas com bebida, se eu não me engano, até chegou a beber álcool, numa cena bem dramática e tal. E para mim é uma perda terrível. Ela foi uma das peças fundamentais, colunas fundamentais para a construção da teledramaturgia, uma grande atriz, também ao lado de Nicete Bruno, que nos deixou em dezembro. É uma perda pro Brasil, assim, lastimável, e cada vez mais nós vamos perdendo pessoas importantes na teledramaturgia, e aí eu percebo que a gente vai ficando órfão cada vez mais dessas pessoas que construíram, que estavam lá na festa não, mas na história, né, da TV brasileira. E aí isso é muito triste, que a gente vai perdendo nossas maiores referências na teledramaturgia. E isso
causa até um certo e agora, o que vai ser de nós? Para mim, que sou muito noveleira, é uma perda grande. Tá aí o áudio da Carol, muito obrigado pela audiência de sempre, viu, Carol? Obrigado por ajudar no compartilhamento, na divulgação. E é isso, né, gente? O trabalho do ator é isso, é esse legado, são as memórias que ficam, como ela disse, a lembrança do pai dela, né? A gente sempre tem uma lembrança atrelada a alguém da família. Eu fico muito contente de fazer do conteúdo aqui do podcast servir para a reflexão de vocês, viu? Obrigado mesmo, obrigado, Carol. Vá! Vai! Trudilu, Marilu! Bom, como essa é a 10ª edição do nosso podcast, eu trouxe uma novidade para você. Nesse episódio, tem a primeira resenha em áudio do meu amigo jornalista João Marcelo Moraes. João participou com a gente do episódio em que nós conversamos sobre a cerimônia do Oscar, né, desse ano, a mais recente. Ele que já trabalhou e já escreveu sobre cinema no SBT e que também tem um podcast sobre isso, né, o Curadoria Pop, ou seja, ele entende do assunto. O João vai falar hoje sobre o filme A Mulher na Janela, que estreou recentemente na Netflix. Vai que é sua, João. Fala, Gui, tudo bom? Tudo bom com vocês que estão acompanhando o podcast Além do Fato? Espero que estejam todos bem. O comentário de hoje vai ser sobre o filme A Mulher na Janela, direção do Joe Wright, protagonizado pela Amy Adams, distribuição da Netflix. Quiser assistir, tá lá no serviço de streaming. This is a safe place. I'm agoraphobic. O filme conta a história de uma psicóloga interpretada pela Amy Adams que sofre de agorafobia, ou seja, ela tem uma doença que não permite com que ela saia de casa por pânico. E após presenciar por uma janela um assassinato de um dos seus vizinhos, ela começa a questionar se tudo aquilo que ela está vivenciando é real ou não. Become a friend? Her name is Jane Russell. Do you want to go outside? You know, I have a shrink of my... Vale destacar também que esse é um filme com um narrador não confiável, ou seja, tudo aquilo que está sendo dito em voice-over pela protagonista pode ou não ser verdade. E o filme consegue brincar muito bem com essas nuances dessas situações. Por diversas vezes você consegue se pegar questionando se aquilo que está sendo passado em cena é realmente real ou se é apenas coisa da cabeça dela. Com relação às questões técnicas, o filme é no máximo operante. A direção, nas primeiras 1h30 de rodagem, é firme. O diretor sabe o que está fazendo e usa muito bem aquela casa em favor da trama. Quando a protagonista está passando por um momento desolado, ela está mais triste, mais deprimida, aquela casa fica gigante, mostrando, né, aquele território imenso e ela pequena em meio àquela solidão. Mas quando o suspense acentua em cena, aquela casa comprime, a direção fica mais comprimida, os planos são mais fechados para acentuar esse suspense. Isso o diretor faz muito bem. O que me incomoda é a última sequência, o último ato do filme, onde a direção fica totalmente incoerente, simula um filme, quase que um filme de ação, eu diria, durante o bloco final, o que fica, como eu disse, incoerente devido a toda a estrutura técnica que o diretor vinha usando durante o filme todo. A cinematografia também é muito boa, o diretor consegue emular e até homenagear clássicos do passado. O principal a ser citado é Janela Indiscreta, do mestre dos suspenses Alfred Hitchcock, né? Você vê aquele uso de sombra, alguns enquadramentos similares, a paleta de cores muito parecida, né? Por outro lado, a trilha sonora do Danny Elfman incomoda bastante. Fica intrusiva, atrapalha as sequências de suspense, dá a impressão que ela foi colocada na pós-produção depois do filme já ter sido concluído. Então ela fica muito deslocada nesse filme.
O elenco é o que mais chama a atenção para você querer ver o filme. Temos Amy Adams, temos Gary Oldman, Jennifer Jason Leigh, Julianne Moore, Wyatt Russell, Anthony Mackie. O elenco parece muito forte, mas é subaproveitado. Temos aqui uma protagonista muito poderosa, a Amy Adams, como sempre, está muito bem em um trabalho muito fraco. Já os outros personagens, Gary Oldman, ele está apenas reativo, ele aparece para reagir a uma situação. Jennifer Jason Leigh, menos ainda, ela simplesmente tem 2 sequências onde ela grita. Wyatt Russell é apenas uma muleta para a personagem, não agrega quase nada no filme. O Anthony Mackie simplesmente está ali pelo nome, qualquer outro ator poderia fazer o papel dele. E a Julianne Moore, eu acho que é o destaque positivo dos coadjuvantes. Ela tem uma passagem muito curta no filme, mas pontual para a trama. Sendo bem honesto com o filme, ele consegue sim emular um ambiente de suspense, trabalha bem essas nuances do que é real e do que não é. O principal problema, na minha opinião, é o twist, é a reviravolta. Quando se descobre o responsável e o porquê de suas ações, do que está sendo passado ali em cena, o filme se torna muito anticlimático. My neighbor Jane, she's been stabbed. Detective Little, NYPD. Where's Jane? Mr. Russell believes that you made a mistake. You have never met my wife. Portanto, o filme tem sim suas qualidades, tem seus pontos positivos, mas nas questões técnicas, principalmente visuais, ele consegue sim, principalmente na primeira hora de rodagem, ele consegue gerar curiosidade no espectador. Porém, após isso, o sentimento de tédio começa a imperar um pouquinho no ar, e após o twist genérico e anticlimático, faz com que esse filme se torne apenas mais um longa esquecível. Eu fecharia A Mulher na Janela com a nota 4. Obrigado, pessoal. Então esse seria o comentário sobre o filme. Obrigado, Gui, e até a próxima. Tá aí o meu amigo João Marcelo Moraes falando sobre o filme A Mulher na Janela, que está disponível na Netflix. João, muito obrigado por ter participado dessa edição da edição comemorativa, né, do Além do Fato, 10 episódios. Espero que você volte sempre. E você também que está me ouvindo, não se esqueça, o João também tem um podcast especificamente para falar sobre mundo pop, série, cinema. Ele que entende muito do assunto é o Curadoria Pop, que também é lançado toda segunda, só que às 6 horas da tarde. Não percam! E essa foi a edição de número 10 do Além do Fato. Mas antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já maratonou os outros episódios aqui do podcast? Meu amigo, você tá perdendo um baita acervo, hein? Caso não tenha feito isso. Ó, só para você ter uma ideia, eu já conversei aqui com o juiz federal Pedro Piedade, com o médico infectologista Valdes Bolela, com a historiadora Ângela Liberati, com a professora e jornalista Aine Salviano, e sobre vários temas, como a atuação do judiciário na pandemia, a situação dos artistas nesse período, falamos sobre o trabalho dos jornalistas e ainda prestamos uma homenagem, na última edição, à atriz Eva Vilma, que faleceu no último dia 15. Ou seja, tem muitos temas aqui, estou muito contente com esse projeto, e espero trazer outras histórias. Se você está me ouvindo, conhece uma história bacana aqui de Araçatuba, um bom exemplo, um projeto legal, alguém que você acredite que tem uma história bacana para contar, escreve para mim, boba, evocando mais uma vez Keila Melman. Manda pra gente, nos siga nas redes sociais, Além do Fato Podcast, também me siga no Twitter, @Guilherme Leal com 2 M's, tudo junto, e a gente vai fazendo juntos esse produto, esse projeto, tá certo? No episódio de hoje, você ouviu os áudios da TV Gazeta, Rádio Bandeirantes e da Netflix. É importante você seguir a gente no Spotify e no Amazon Music, se inscrever no Google Podcasts e favoritar no Deezer. Dessa forma, você vai ser avisado sempre que eu postar um novo episódio. Mas se você estiver me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça, né? Aí já é tradicional. Clica no like, deixa o gostei no vídeo, se inscreve aqui no canal e toca no sininho para que você também receba o conteúdo assim que eu tiver postado.
O Além do Fato é produzido, apresentado e editado por mim, Guilherme Leal, para você. Pessoal, os dias não têm sido fáceis, mas a gente vai conseguir passar por tudo isso, tá joia? Muito obrigado pela preferência, pela companhia de vocês e a gente se ouve na próxima segunda. Até lá!